Olá, seja muito bem-vindo à segunda etapa da aula, onde você vai ver o Fantástico Mundo de Bob. Fantástico Mundo de Bob é aquele modelo de um dia ideal de estudos, certo? Então aqui eu consigo te mostrar o que fazer antes, durante e depois da aula, certo? Ou seja, uma sessão de estudos ideal envolveria um pré-estudo, ou seja, um momento antes da aula. Ah, Durante a aula você fazer algumas coisas ali que são importantes e um pós-aula, né? Logo depois da aula você fazer também algumas coisas ali que vai te ajudar. Lembrando que tudo isso aqui é baseado em neurociência e estudo ativo. Já falei isso também na aula introdutória sobre esse assunto que está no módulo provavelmente anterior a esse. Você pode procurar aqui na plataforma, tá certo? Então vamos lá. O que fazer antes da aula, né? Você pode fazer um pré-estudo e na verdade, o conceito de pré-estudo é muito mais amplo. O nome correto seria screening, para fazer assim, bem antes da aula, porque o pré-estudo envolveria você fazer isso uma semana antes, por exemplo. Você está ali, daqui a uma semana eu sei que eu vou ter que estudar respiratória e vou ter que estudar ventilação mecânica, então eu estou aqui no tempo livre, estou aqui na faculdade e tal. Não é minha sessão de estudos, mas eu estou aqui na faculdade, eu vou e vou tentar ali entender um pouco sobre o assunto. Aí eu vou e vou buscando fontes de informação sobre respiratória e sobre ventilação mecânica, entendendo como é que o assunto é organizado, como é que ele está estruturado na maioria dos sites, de artigos, de livros, PDF que você venha a ter. Você pode usar o chat GTP, que a gente já falou sobre isso. É, já tem aula aqui, inclusive, mostrando como é que você pode usar ele a seu favor. E esse seria o pré-estudo. Aqui, esse antes da aula seria o screening. O que é o screening? O screening é você olhar brevemente antes da aula o PDF do professor, ou então você pode fazer algumas coisas no chat GPT que tem uma aula sobre isso e tem um documento com comandos e dicas informando como você pode usar ele antes, durante e depois da aula, certo? Muito útil. Mas o que é esse screening? Pense que você está se mudando de casa, né? Mudando de residência. E aí na casa nova, é mais fácil você mandar o caminhão do frete chegar e descarregar tudo, ou você prefere fazer uma visita antes na casa, olhar os cômodos e já visualizar, organizar na sua cabeça mais ou menos onde cada coisa da sua antiga casa vai ficar ali na casa nova. Eu acho que a segunda opção é melhor, não é isso? Eu entrar na casa, dou uma olhadinha nos cômodos e já consigo ver mais ou menos onde as coisas vão ficar. E quando o frete chegar, eu já peço para descarregarem cada coisa no seu devido lugar. Então, o screening, a ideia é essa na nossa cabeça, certo? Na nossa mente. Quando a gente entra em contato com o assunto, ele precisa ser codificado, certo? Para ele poder ser armazenado na nossa memória. E se eu faço isso do jeito errado, eu tento encaixar uma peça onde já existem coisas e ela não se encaixa. Então, sabe aqueles brinquedos em que uma criança ela tenta encaixar um formato de estrela dentro de uma caixinha que tem um buraco de estrela e ela encaixa, mas às vezes ela pega um objeto redondo e tenta encaixar num objeto com formato de estrela e não consegue, ela tá ali martelando, martelando. Se o objeto for muito frágil, ela acaba quebrando e entrando no conteúdo, né? Por repetição. Então, às vezes, isso acontece com a gente, no processo de estudo. Lembrando que aqui a gente está falando de estudo de forma eficiente. E o que é isso? É você aprender o conteúdo em menos tempo e com qualidade. Ou seja, se você continua utilizando os métodos tradicionais, você pode ser que você aprenda o conteúdo, mas você vai aprender em mais tempo e provavelmente por repetição. Você está repetindo muito aquilo. Às vezes você não entendeu aquilo e ele vai entrar na sua cabeça por repetição, mas você não vai conseguir correlacionar e na hora da prática, na hora da prova, que tem uma questão mais complexa, você não vai conseguir responder porque você aprendeu e codificou da forma inadequada, tá certo? Então, o screening ele ajuda nisso, onde você consegue organizar na sua cabeça a, como você vai organizar esse assunto, e aí quando você de fato assistir a aula, você já teve uma familiaridade
com esse assunto antes. Quanto tempo dura esse screening? Cerca de 10 minutos. Tem um vídeo aqui mostrando eu fazendo isso na minha sessão de estudos. Eu faço screening, uso as ferramentas durante o meu estudo e no pós-estudo também eu consigo fazer algumas coisas que está lá no vídeo demonstrando, usando ferramentas que eu estou falando aqui na teoria para vocês, certo? Então, esse screening seria você olhar o PDF do professor ou usar o chat GTP ali para você entender a estrutura do assunto, tá certo? Esse processo ele precisa ser ativo, tá? Então, você vai, por curiosidade, explorar o assunto e sempre se perguntando como isso se encaixa num conteúdo que você já sabe previamente. E você está no último ano da graduação de fisioterapia, então você tem assuntos prévios que você já tem conhecimento. Então, tudo que você está aprendendo aqui, você já consegue correlacionar com coisas que você aprendeu antes. Talvez uma coisa ou outra seja muito nova para você, mas a maioria dos assuntos aqui você consegue correlacionar com o que você já aprendeu, certo? Então, 10 minutinhos, explora o PDF do professor ou vai no chat GTP para te ajudar. Durante a aula em si, a- tem a questão do resumo, né? A gente recomenda a utilização do método de Cornell, porque esse resumo tradicional aqui, coloridinho, ele pode ser um problema em questão de estudar para prova de residência, né? Porque ele requer investimento de tempo, às vezes ele é ineficiente para usar na revisão, porque você acaba apenas relendo esse resumo, e reler não é revisar, reler ele gera apenas uma sensação de familiaridade e é uma ilusão de competência, tá certo? Você pode pensar que sabe o assunto, mas na verdade você está pensando que sabe porque você acabou de ler. Se eu te perguntar sobre um tópico que está aqui sem você ver, você vai penar para lembrar. É, e se você ler assim o resumo, você vai dizer, ah, eu sei, mas você sabe porque você acabou de ler, tá certo? Então, esse tipo de resumo, ele dificulta a revisão e ele requer muito investimento de tempo. Ele pode ser útil para outras coisas, para você talvez fazer e vender para outras pessoas. Mas esse não é o objetivo aqui, né? O objetivo aqui é você estudar para residência e passar. Então, quais seriam as soluções, né? O método Cornell é adaptado. Aqui, você já tem na plataforma disponível o modelo que você pode imprimir esse PDF para utilizar. E na aula que eu gravei mostrando a minha sessão de estudos, eu utilizo o método de Cornell, você consegue ver na prática como é. Então, basicamente, ele separa aqui uma folha, ele divide a folha de uma forma diferente, né? Tem essa seção maior, onde você anota o resumo durante a aula. Você faz suas anotações durante a aula e como você fez o screening antes, você já consegue captar o que é mais importante. Nessas, tem uma linha dividindo aqui, né? E aqui, do lado esquerdo, você consegue colocar, criar questões sobre o que você acabou de anotar. Então, depois da aula, você vem, olha aqui os resumos, né? Tenta entender, reflete um pouco ativamente sobre o que está aqui e tenta criar questões sobre o que está aqui, certo? Então, você cria uma questão e liga com o que você já anotou aqui. E aqui embaixo, no pós-aula, você vai fazer um resumo escrito, como se você estivesse explicando para alguém sobre tudo que está aqui. É um sumário, de fato. Não é copiar, certo? Não é olhar para cá e copiar aqui embaixo o que você está fazendo, mas é tentar explicar de forma ativa, de preferência sem olhar o que está aqui. Coloca uma folha em branco aqui em cima e você tentar resumir o que está aqui, certo? Esse é o método de Cornell. Muito eficiente para revisão. A outra opção é a rede de conhecimento, que é você anotar as palavras-chave durante a aula e no pós-aula você vai tentar conectar essas palavras. Então é como se fosse um mapa mental, né? Mapa mental você conecta palavras, só que a diferença aqui nessa rede de conhecimento é que entre uma palavra e outra, no meio tem um traço e esse traço ele tem um texto realmente correlacionar as duas palavras. Então, por exemplo, se eu tenho ventilação mecânica e interface, então eu consigo conciliar as duas coisas, né? Eu coloco uma linha ligando as duas palavras e no texto
eu coloco alguma coisa que correlaciona as duas palavras, certo? Isso trabalha muito o conhecimento prévio que você já tem, e a cada vez que você faz, esse mapa muda, tá certo? Ele gasta mais tempo? Gasta mais tempo. Só que ele pode promover uma retenção melhor. Então depende muito de você e quanto tempo você tem e como você se adapta às metodologias, certo? No fim das contas, aqui o princípio é que as anotações já devem ser feitas de uma forma que você não fique pausando muita aula, tá certo? Você deve estar apto a continuar prestando atenção. Por isso que aqueles resumos longos, você gastaria quanto tempo aqui para fazer isso, né? Pausaria muita aula, então uma aula de 40 minutos talvez se tornasse 2 horas de aula, já tomaria aí 2 sessões de estudo sua em um único assunto, e você às vezes nem termina o resumo todo. Então é por isso que é interessante usar o método de Cornell, porque ele é simples, rápido, objetivo e ele facilita muito na revisão, certo? Após a aula, eu tenho dois momentos ah, que cumprem esses três princípios, né? No pós-aula, eu vou tentar comparar ideias, ou seja, eu acabei de aprender algo e vou tentar correlacionar com conhecimentos que já existem, meus, tá certo? Eu vou tentar pensar ali qual é o propósito em relação ao todo. Então, por exemplo, na aula de anatomofisiologia que tem aqui como exemplo, vocês vão ver que no meio da aula eu fui lá e tentei entender como que a pressão transpulmonar afeta o meu paciente, né? Porque ali pode parecer que não é um tópico importante. Então, eu fui lá e usei o chat GTP para perguntar como é que ele seria, como é que ele afetaria o meu paciente, né? A relação como um todo. Ele explicou para mim e facilitou meu entendimento. Ah, e aqui é conectar as informações. Sempre você vai ter uma informação de base, certo? Como eu falei, você está no último ano da físio, no último ano da fisioterapia, você tem conhecimento de base para você poder aplicar sempre que você está aprendendo aqui com o que você já sabe. Então, o pós-aula é dividido em duas fases. Primeiro, Active Recall, onde eu vou gastar 10 minutos tentando relembrar o que eu aprendi agora na sessão de estudos, sem consultar nenhum material extra. Então, se eu utilizei o método de Cornell, que eu expliquei anteriormente, eu vou tentar preencher ali a seção de resumo e também vou tentar preencher a coluna da esquerda, onde tem as questões, né? Eu vou tentar criar questões de modo que sejam questões desafiadoras, não são questões isoladas, são questões contextualizadas e de preferência correlacionando com outros assuntos. Então, em anatomofisiologia, no meu exemplo, eu usei muito a correlação com ventilação mecânica, ventilação não invasiva. Então, eu coloquei lá, criei uma questão perguntando como é que a ventilação não invasiva afeta a pressão transpulmonar, e como é que isso tem relação com a PIP. Então, veja, não tem somente anatomofisiologia, tem uma correlação aí envolvida. E isso ajuda muito a reter o assunto, certo? Se por acaso você fez a lista, né, de palavras-chave, é a hora de você fazer o mapa, né? Você vai distribuir as palavras e vai tentar conectar as palavras, e entre essas conexões você vai colocar a justificativa. Como essa palavra se conecta com aquela a partir de que conceito, né? De que verdade. Isso deve durar cerca de 10 minutos e depois a fase 2 é complementar, né? Eu vou e consulto ferramentas externas. Pode ser o Google, pode ser um PDF. No meu exemplo, eu também usei o chat GPT. Eu peguei o chat GPT e fiz algumas perguntas que eu não estava entendendo muito bem, e ele esclareceu para mim alguns tópicos e eu complementei na minha anotação no método de Cornell, certo? Depois disso, eu tenho minha pausa inegociável. Já falamos o porquê dessa pausa. Quando você faz essa pausa, é, a consolidação ela acontece de uma forma mais eficiente, certo? A consolidação mesmo, ela acontece quando você dorme. Então você aprende quando você dorme. Mas essa pausa ela ajuda você a justamente fazer esse processo que seria feito à noite, dormindo. Há evidências científicas que mostram que nessa pausa você está praticando o aprendizado.
Uma coisa importante é que nessa pausa você não pode estar fazendo a mesma atividade que você estava fazendo antes, quando estava estudando. Então, se eu estou estudando usando uma tela de computador e na minha pausa eu vou usar a tela do meu celular, estou fazendo errado. Meu cérebro está fazendo esforço para entender ali, né? Interagir com o Instagram, o TikTok, não sei. E quando eu voltar para aula, eu vou voltar cansado. Quando eu voltar para minha próxima sessão de estudos, eu vou voltar cansado. Então, a ideia é fazer uma meditação de corpo presente, que tem evidência científica que ajuda na consolidação e na memorização, então ajuda na retenção. Você pode dormir 20 minutinhos, mas muito cuidado, só se você conseguir controlar mesmo. Não adianta você passar 10 minutos para dormir, aí dorme 20, 30, aí quando acorda leva aí mais 10 minutos para ligar, né? Ficar em alerta. E aí você já gastou cerca de 40, 50 minutos só nesse processo, certo? Ou você pode fazer outra atividade que não requer o mesmo trabalho cerebral, né? Ou seja, andar pela casa, estudar não, perdão, andar pela casa, fazer as coisas de casa, lavar uma louça, tomar um café, olhar a natureza. Então, coisas que não exigem esforço cognitivo do seu cérebro, tá certo? Então, essa é uma sessão de estudo ideal em um dia. O Fantástico Mundo de Bob. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre revisão antes de dormir, que é importante, depois como funcionam as revisões e sobre correções de erros. Tchau, tchau.